Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Durval, tenho 17 anos, sou do Rio de Janeiro. Fui aprovado em três programas de curta duração, embarquei para dois, tanto em Nova York quanto em Georgetown, lá nos Estados Unidos. Eu ganhei bolsa parcial em ambos, ali próximo de uns 30, 40%. E graças a tudo isso foi graças à TDS. Bom, uma coisa muito louca quando a gente fala sobre o processo de aplicar fora é que muita gente não sabe o quão tangível as coisas são. Então, parece algo muito longe, muito distante, e a gente sempre vê aquelas notícias dos brasileiros que foram aprovados em Harvard, e como isso é uau! E realmente é uau, mas isso é muito mais real do que parece. Então, se tem uma coisa que eu, com certeza, há um ano atrás não sabia, era o quão eu era capaz de poder aplicar para uma vaga, tanto nos Estados Unidos ou em qualquer outra região do mundo. A gente acha que tudo é muito distante, que você precisa ser um mega gênio, mas não, na verdade você só precisa mostrar sua paixão, quem você é e o que você quer estudar. E isso é algo muito inspirador do processo de aplicação. Então, eu posso dizer que nesses últimos um ano, eu não só aprendi os termos técnicos e o que envolve a aplicação, mas eu descobri que, cara, tudo é muito mais possível do que parece, sabe? Você pode, se você, por exemplo, é de uma cidade pequena, você pode, quem sabe, aparecer no jornal da sua cidade, porque você foi a primeira pessoa a ir estudar fora. Não é algo tão longe quanto parece, então acho que essa talvez tenha sido a maior lição que eu aprendi no último ano. Bom, quando a gente descobre o processo de application, a gente continua com medo, a gente vê as pessoas com currículos incríveis, com experiências incríveis, com coisas muito legais para se falarem dentro de uma redação. E ver todas essas pessoas que estão ali conectadas dá um pouco de medo. Mas, então, eu sempre tive muito medo, nunca me achei assim verdadeiramente preparado para isso. No início você vai se sentir assim, possivelmente, você vai falar, caramba, essas pessoas têm, não sei, fizeram uma pesquisa internacional e eu não. Mas uma coisa que eu pude aprender muito com a TDS, tanto com os mentores, mas também com os alunos, é que é tudo sobre você. Então, a sua aplicação você tem que mostrar quem é você e não o porquê que você é tão bom quanto os outros. Porque existem milhares de pessoas que fizeram uma pesquisa fora do país. Mas por que que você deveria ir para aquela faculdade? Você precisa mostrar a sua paixão, você precisa mostrar as coisas que você fez e o que reflete você. Porque você só vai para uma universidade se você realmente for feita para ela. O processo é um processo holístico. Então, com certeza, o que eu pude aprender com a TDS foi que, cara, vai com seu tempo e vai desenvolvendo o que você tem, porque é isso que faz o processo da aplicação um processo muito mais natural, um processo muito mais humano, e, como o próprio nome diz, holístico. Então, é isso, é sobre criar confiança em você, criar essa autoestima que muitas das vezes a gente acha que a gente não tem pelo sistema educacional brasileiro, mas, pois é, enfim, eu me embolei aqui, mas é isso. Basicamente é sobre criar confiança e é sobre mostrar para as universidades e para o mundo o porquê que você deveria estudar lá, não porque você é tão bom quanto os outros, mas porque você é você e pelo que você fez. Bom, no início, quando eu descobri esse mundo de aplicação, eu descobri, na verdade, por uma amiga, e quando eu entrei na TDS, na verdade, eu vi o tanto de coisa que isso envolve. Então, redação, as suas extracurriculares, suas premiações, quem é você? Você sabe fazer uma redação? E eu tive muito medo no início, eu confesso. Mas uma coisa que eu pude ver é que a TDS não só tem uma plataforma onde os alunos eles são fomentados a ajudarem uns aos outros, mas também a gente tem, por exemplo, um Notion, que é uma plataforma onde são disponibilizados diversos tipos de materiais diferentes sobre todas as áreas, então, documentos financeiros, faculdades que não bolsa, o que agiliza muito o processo de pesquisa, como descrever sua extracurricular, sua premiação, como fazer uma boa redação, como aumentar o seu nível de inglês. Então, existem várias coisas que esses materiais complementares que a TDS oferece otimizam o seu tempo. Então, mesmo se você é uma pessoa como eu que não teve muito tempo para sentar e pesquisar, só de ter esse suporte, também ter pessoas que podem te ajudar, não só os TAs, os professores, enfim, os mentores, mas também como os alunos, isso por si só já otimiza muito o seu tempo e torna esse processo pouco não, muito mais acessível, né? Porque a gente fica com medo no início, mas dá certo. Bom, eu não vou mentir, como alguma pessoa que estuda integral, é difícil conciliar a escola, é difícil conciliar a aplicação e as outras coisas que a gente também tem na nossa rotina. Então, normalmente durante a semana eu foco ali em fazer, quando eu tenho algum tempo, fazer algum documento, fazer alguma redação, se eu tiver algum tempo também estudar por SAT, mas
logo adianto que para quem estuda integral e para quem começou o processo um pouco mais tarde, talvez isso seja um pouco de um desafio. Então, o que eu normalmente costumo fazer é ir para as aulas online durante a semana e ali no final de semana eu tiro algum tempo para me dedicar tanto para o SAT, que é o Enem americano, mas também para fazer outros processos da aplicação, então montar meu currículo, escrever redações. Então, acho que a parte mais difícil, assim, de conciliar escola e aplicação é com certeza o tempo, mas se você se planejar, se você fizer um cronograma, que inclusive a própria TDS te ajuda a fazer se você precisar, os mentores eles te ajudam a montar uma rotina especializada que funciona para você. E funciona muito para mim, então eu diria que usar o final de semana a meu favor, tirar esse tempo para dedicar um pouco para o meu possível futuro, com certeza me ajudou muito em conciliar a escola e a aplicação. Bom, durante boa parte da minha infância e da minha adolescência, eu fiz aulas de inglês na escola, então eu mais ou menos tinha esse contato prévio com a língua. E, por exemplo, também pela própria TDS, eu cheguei a participar de aulas de conversação em inglês, onde eu pude praticar também com outros alunos. Mas quando eu cheguei lá, você vê que, tipo, agora é você por você, sabe? Então, se vira. E no início eu tava, tipo, fiquei meio receoso, fiquei com medo, será que eu tô falando certo? Eu ficava pensando duas vezes para ver se eu não tava errando gramática. Mas é, eu tenho, assim, eu tenho um nível de inglês um pouco, talvez um pouco ali pro intermediário, enfim, um avançado, porque eu já tô acostumado a praticar, né? Eu fazia as aulas no colégio. Mas quando você chega lá, é muito esse feeling. De, ok, minha primeira experiência aqui, como que eu faço? Mas com o passar do tempo você vai começar, sabe, a se soltar mais e quando você vê, você tá, tipo, falando normalmente, mesmo que seu nível de inglês seja mais básico, porque as pessoas que vão estar com você vão entender isso. Então, a comunicação, sabe, existem outros jeitos também de comunicar, você pode usar as mãos, enfim, mas com certeza o inglês é, tipo, um processo que as pessoas colocam muito mais medo do que realmente é. Dá para se comunicar bem com nível ali de básico pro intermediário. E confesso que no final do dia, eu não sei todo mundo, mas pelo menos eu ficava muito cansado. Minha cabeça estava pifando lá de tanto ter que ficar processando tudo em duas línguas. Nossa, é muito, muito, muito cansativo. Então, graças a Deus eu tive a oportunidade de outros brasileiros, de ter outros brasileiros por lá. Então, no final, lá, ali na noite, a gente fala, ok, vamos aqui entre a gente, vamos trocar algumas palavras em português só pra, sabe, trazer aquele conforto pro coração. Mas com certeza, tipo, é um processo que dá muito medo e não é tão complicado assim quanto parece, sabe? Bom, acho que teve muitas coisas que nesse último ano mudaram para mim e com certeza o que eu posso dizer é que o processo de aplicação é um processo de dominó. Então, à medida que você vai ficando mais dentro do processo, você vai acabar se desenvolvendo mais. Então, eu digo isso porque no início, tudo que eu tinha eram algumas premiações por Olimpíada, porque meu colégio faz Olimpíadas, então eu estava acostumado a participar de Olimpíadas. Mas aí quando eu entrei na comunidade, eu comecei a conversar com as pessoas tinham extracurriculares diferentes e coisas que a gente não está acostumado a ver, porque a gente não faz isso na escola. E eu falei, ok, beleza, eu preciso começar também a correr atrás, preciso fazer essas extracurriculares, preciso ter alguma coisa que, poxa, eu vou curtir fazer e eu também posso usar isso a meu favor para aplicar para uma universidade. Então, por exemplo, eu comecei a fazer, eu me inspirei muito em algumas pessoas que faziam campanhas. Então eu fiz uma campanha no meu colégio, eu comecei a participar das simulações da ONU. Hoje, inclusive, talvez a minha grande extracurricular, o que eu mais gosto de fazer. Eu descobri minha paixão, inclusive. Então, eu não só comecei a participar de mais extracurriculares, é um processo natural que, tipo, se você quer fazer a aplicação, você vai acabar ficando dentro desse mundo de extracurriculares, de oportunidade. Mas eu também descobri, poxa, conheci tanta gente, sabe? Gente não só internacional, mas também, poxa, do Brasil. Eu tenho amigos agora em BH, eu tenho amigos em Fortaleza. E a gente manda mensagem um pro outro falando, e aí, como é que vai a sua aplicação? Então, acho que essa construção também do seu perfil, não só o seu perfil acadêmico, mas também o seu perfil pessoal, é muito sobre um crescimento, sabe? Em todos os âmbitos que você pode pensar. Então, acho que talvez a maior transformação é que, tipo, cara, eu sou uma pessoa completamente diferente, posso dizer isso, e é um processo muito gostoso de viver. Bom, eu descobri a TDS por meio de uma amiga minha, que é aluna da mentoria, e isso tudo foi ano passado, eu tô no terceiro ano agora, descobri tudo isso no final do meu segundo ano, então eu estava muito perdido sobre os termos, sobre o que era application em si, o que era os documentos que a gente tem que mandar para aplicar, o que são as redações.
e eu apliquei no meu segundo ano. E justamente eu entrei na TDS em agosto do ano passado. E nesse período de quase um ano, eu não só pude aprender os processos da application, mas também fui aprovado e embarquei. Bom, eu embarquei para um programa em Nova York chamado The School of New York Times Summer Academy, especificamente para um curso chamado Inside the UN. É um curso voltado para relações internacionais, para essa galera que gosta de política, e lá eu não só pude conhecer a ONU, mas eu tive aula com uma moça que trabalha, com uma professora que trabalha com uma organização filiada à ONU. Então, eu tive contato com diplomatas, tive contato com agentes humanitários, foi uma experiência incrível, é um curso que eu recomendo muito, e um programa que eu também recomendo muito. O School of New York Times tem muitos cursos, talvez uns 30. Eu conheci gente que fazia cursos sobre comida, pessoas que faziam cursos sobre fashion, moda, né? E, enfim, coisas relacionadas a impacto ambiental, impacto social, e também para a galera de política, como eu. A gente tem o Inside the UN, que foi um curso incrível, conheci pessoas de todo canto. Fiz amigos da Bélgica, amigos dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, por aí. Bom, eu também embarquei para o Global Youth Scholar, o MIT Global Youth Scholar, lá em Washington, D.C. O programa ele é sempre rosteado em Washington, a capital dos Estados Unidos, sempre em universidade diferente. A sessão que eu fui foi na Universidade de Georgetown. A gente ficou na residência de Georgetown, a gente pôde viver essa vida do campus de Georgetown. E é um programa voltado à liderança, também é um pouco sobre se autoconhecer, saber seus privilégios, e tudo isso é construído numa narrativa de você virar um líder. Eles focam muito em mostrar que a juventude pode ser líder, então a gente teve aulas sobre impacto social, os brasileiros, por exemplo, a gente conseguiu marcar uma reunião na Embaixada Brasileira, e eu menciono isso, inclusive, porque além de mim, tinham outros 3 brasileiros. Uma que estava trabalhando lá, uma que foi ex-aluna e voltou para trabalhar, e outras 2 brasileiras. E todos nós somos da TDS, então foi bem legal poder participar dessa experiência com pessoas que não só são do Brasil, mas em especial da TDS. Bom, minha parte favorita de poder fazer esses intercâmbios durante o ensino médio foi com certeza conhecer pessoas de todo canto. Eu conheci pessoas da África, pessoas da Europa, pessoas da Ásia, então eu pude me conectar com pessoas jovens, assim, da minha idade, que também estão no ensino médio, enquanto eu também me conectava com as experiências acadêmicas que eu curto. Então eu pude descobrir mais o que é relações internacionais, que é o meu major, o meu curso de interesse, né? E eu pude visitar a ONU, pude visitar grandes organismos internacionais, e foi ali que eu realmente percebi que eu sou feito para aquela área, sabe? Então, participar do intercâmbio de curta duração não foi só uma experiência cultural de conhecer pessoas e, enfim, fazer esse compartilhamento de histórias, mas eu também pude conhecer talvez o meu futuro, minhas futuras faculdades, ou então meu futuro trabalho. Então foi algo com certeza muito inspirador. Mas e se tem algo que eu posso dizer que não foi uma experiência lá tão memorável, foi a comida. Como um grande brasileiro, eu senti falta do meu arroz, do meu feijão, da minha carne, mas a experiência em si foi incrível. E com certeza é algo que eu recomendo para todo mundo. Inclusive, se você está no primeiro, segundo ano ou até antes, porque daí você consegue viver essa experiência muito mais cedo e ter certeza muito mais cedo da sua área acadêmica. Bom, então acho que a minha parte favorita da TDS é com certeza as aulas que a gente pode tirar as dúvidas com os mentores. Eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu não tenho muito tempo, às vezes, pela minha rotina, pela minha escola. E ter esse contato mais direto, tipo, perguntar e já receber a resposta é muito bom. E também a gente tem a oportunidade de levar documentos, pode ser o seu currículo, uma redação que você fez, algum documento que você tem que enviar. E eles te ajudam nesse processo, eles falam, escreve isso, conserta essa coisinha de inglês, enfim. Então, as office hours você também tem a oportunidade, o nome dessas aulas de tira dúvidas são chamadas de office hours, e a gente também pode perguntar dúvidas muito mais sinceras. Então, essa faculdade é boa? Essa faculdade dá bolsa? Então, poder ouvir dessas pessoas que têm uma experiência, que já passaram pelo processo de aplicação, é, assim, incrível. Com certeza, acho que é a minha parte favorita da TDS. E otimiza muito, 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 muito o seu tempo de pesquisa, de atrás de documento, de fazer coisa. E é muito bom você saber que você não está ali sozinho, sabe? Você tem alguém que está te dando esse apoio, que está te dando esse feedback.
E isso te dá um boost a mais, te dá uma confiança a mais para, ok, eu acho que eu tô no caminho certo. Bom, como uma pessoa que entrou, descobriu esse processo de aplicação no final do segundo ano do ensino médio, e agora no terceiro ano teve que correr com coisas de intercâmbio de consideração, mais aplicação, mais a prova, que é o Enem americano, né, o SAT, e as redações que a gente tem para fazer para a faculdade. O que eu, com certeza, uma dica que eu daria para as pessoas que estão mais novas e estão descobrindo esse processo mais novas primeiro, eu queria ser vocês, e dois, comecem realmente mais cedo, vocês não estão errados em começar mais cedo. Tempo é ouro e acho que quanto mais tempo você tem antes para poder se preparar para essas oportunidades internacionais, você tem mais tempo de fazer as coisas naturalmente. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu com certeza teria descoberto esse processo antes, porque uma correria muito menor. Não vou dizer que não tem correria, porque você precisa continuar conciliando escola com aplicação, mas com certeza se eu pudesse, eu teria começado antes. Estudar fora pode parecer difícil, mas como eu disse, é muito mais real do que parece. Eu agradeço inclusive muito a equipe da TDS, desde a galera do suporte, das redes sociais e enfim, os próprios mentores, e os alunos que hoje trabalham também na plataforma, por fazer esse processo um processo muito mais real, um processo muito mais possível. Eu acho que com certeza se eu não tivesse essa ajuda, principalmente pela minha rotina pesada e bem cheia, eu não conseguiria ter essas informações que eu consegui pela plataforma. Então, é, é isso. E se você tiver a oportunidade de começar mais cedo, de começar ali no seu nono, primeiro ou segundo ano, ali no início, cara, vai. Porque é um sonho que vale muito a pena, é uma oportunidade que vale muito a pena. Então, boa sorte para todo mundo e te vejo lá fora.